ao vivo. Já começou já. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, graças a Deus. Eu quero, nessa noite, deixar essa palavra para este domingo, no qual nós estamos cultuando a nossa ceia do Senhor, queridos, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1. Quero louvar a Deus, a todos os amados irmãos, nosso campo da de Porto Feliz, exclusivamente também os nossos irmãos da de Estação, que estão sintonizados, estão na sua casa, acompanhando essa live, a todos os amados amigos também do Facebook. Que Deus abençoe a todos. Quero deixar essa palavra aos irmãos nessa noite. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, ele é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor te fará a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus queridos e amados irmãos, Moisés acabou de morrer. O povo estava aguardando luto. Josué tinha a responsabilidade de poder conduzir o povo para poder entrar na terra de Canaã. Porém, a grande pressão psicológica que estava sobre Josué entre acreditar na chamada de Deus para a vida dele, como agora não um guerreiro, um lutador, mas sim agora como aquele que iria conduzir o povo para herdar a terra de Canaã. Ele está de frente à promessa, porém há um medo em Josué, há um espanto em Josué, que Deus não usa um homem, algum profeta, ou alguém para ir até Josué e orientá-lo e dizer: ei Josué, vamos passar o Jordão? De maneira nenhuma. Nós vamos ver que o próprio Deus fala com Josué
o despertando, o animando, dizendo: Josué, meu servo Moisés já é morto. Anima-te, desperta-te, esforça-te, põe de pé. Deus dá o comando a ele para que ele tomasse uma iniciativa de líder agora sobre a sua responsabilidade, para assim poder adentrar e conjuntamente com o povo entrar na Canaã. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo estes dias que não tem sido fácil para o povo brasileiro, para todos os cristãos, aonde muitos têm o desejo de estarem cultuando, estarem louvando ao Senhor. Nós estamos vivendo muitas das vezes o tempo no qual, igual a mente de Josué, Moisés, tudo Moisés, que com Moisés as coisas aconteciam, que com Moisés era mais fácil, focado no tempo antes dessa pandemia. Não, porque antigamente era assim, porque no meu tempo fazia isso, porque no meu tempo fazia aquilo. E diante essa pandemia, diante essa enfermidade do coronavírus, estamos parados. Estamos com medo. Tem pessoas por causa dessa enfermidade e já não sai de casa, não sai do quarto e não sai nem da cama. Com medo. Não pode nada. Tem pessoa que se deixar, ela se enrola com um filme PVC e fica enrolado o corpo inteiro, só fica com o olho de fora e com o nariz de fora para poder respirar, de tanto medo desse vírus que está para atingir, não consegue viver. Tem pessoas que já não tem mais sonho, já não consegue sonhar, já não consegue olhar o amanhã. Pegam todas as promessas de Deus, todo o investimento de Deus e guardam na gaveta, e enterra. Tem pessoas que já estão decretando e está igual o salmista, quando o irmão no Salmo 89, ele fala assim: contava-me como os que descem a cova. A irmã, ele estava falando nessa linguagem no Salmo, citando que os inimigos já estavam fazendo uma contagem militar, estava dando ele como morto. Tem pessoas que estão igual o salmista, está vivo, está com saúde, mas no meio dessa situação já tem sentido como se estivesse morto. Morto fisicamente, mentalmente e morto espiritualmente. Já não tem visto mais esperança, já não tem visto mais um horizonte, já desacredita, porque tudo está contrário. Porém, nessa fase que nós estamos passando, nós temos que ter a convicção da chamada e do querer de Deus para a nossa vida. Está preparado para a orientação que Deus tem direcionado a nós e acreditando que maior é o Deus que está conosco. Porque qual é a situação que Josué ele está assumindo? A maior etapa foi feita por Moisés. A saída do povo, as pragas, a abertura do Mar Vermelho. Aguentar aquele povo no deserto 40 anos não foi fácil, de maneira nenhuma. Agora Josué ele está parado diante da promessa, com a responsabilidade do povo. Porém, o Senhor Deus o motiva, o anima, o desperta, fala: acorda, vamos viver, as coisas mudaram. Então Deus traz esse despertamento espiritual da chamada de Josué, para que assim pudesse assumir a liderança e a coordenação do povo. Quando Deus ele fala, a Josué fala: esforça-te, Deus estava dizendo assim, olha, dá o seu máximo. Neste momento, queridos, que nós estamos passando, o que cabe a nós? As nossas condições que nós estamos vivendo, mediante totalmente travado, os cultos na casa, os cultos praticamente na live, gravado. Tem gente que não está aguentando mais isso.
E nós, no meio de toda essa situação, nós devemos nos esforçar no máximo, tomar os devidos cuidados, mas espiritualmente nós temos que seguir o conselho que Paulo ele fala a Timóteo quando ele ensina na questão da situação que a igreja de Éfeso estava dizendo. Ele fala: o Timóteo, exercita-te a ti mesmo, que era o exercício que eles praticavam corporalmente, e Paulo estava falando: olha, dá o seu máximo na obra, na caridade, na piedade, no amor, no trato, no zelo. Então Paulo instruía Timóteo para que Timóteo, o jovem dirigente, viesse a se esforçar. Meu querido e minha querida, você no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, aonde você estiver, você é um propagador do evangelho da paz, do evangelho da salvação. Esforça-te, dê o teu melhor, não fique cabisbaixo. Estamos vivendo esse momento que ninguém acredita em mais nada. Crentes que têm promessas chamadas de Deus, muito que Deus já se falou. Um mês, pouco mais de um mês. Tem muitos que já enterraram tudo, que já largaram tudo, que já pararam com tudo e já não acreditam em mais nada. Mas Deus está dizendo: tudo isso vai passar. Essa pandemia vai embora. Esse mal vai embora. Deus tem uma palavra de ânimo para sua alma. Deixa essa situação passar. Deixa, esforce-te, dá o teu máximo. Deus vai fazer você conquistar Canaã. A promessa de Deus vai chegar na tua casa. A promessa de Deus vai chegar na tua família. Nessa situação não é o momento de parar. Acredite, confie naquilo que Deus tem para a sua vida. O próprio Deus, ele diz a Josué naquele momento, dizendo: não te chamei eu? Deus estava dizendo: não te chamei eu? Uma coisa é você saber que o homem te chamou. Uma coisa é você saber que o homem te escolheu. Outra coisa é o próprio Deus falar com você e te dizer: não te chamei eu, não te ordenei eu. Esforça-te, tenha bom ânimo, anima-te, porque Deus te conduzirás a esta promessa. A situação que Josué estava vivendo é uma situação similar no qual nós estamos vivendo nessa época. Quando ele atende às ordenanças do Senhor, Deus lhe dá uma direção, queridos. Que direção é essa? Você vai atravessar o Jordão. Quando se olha Jordão, se olha impossibilidades. Se olha, peraí, o Jordão já não se passa assim. E ainda mais o Jordão, ele estava cheio no tempo da cheia. As suas margens estavam transbordando. Se já era difícil atravessar o Jordão, naquela época ficou muito mais difícil ainda. Mas Deus dá uma ordem a Josué. Ele manda que Josué separasse os sacerdotes, os levitas, que carregassem a arca e fossem na frente. E quando eles começaram a andar com a arca, que simbolizava a presença de Deus, o Jordão ele para. Forma-se como se fosse uma parede. E quando o Jordão para, com os sacerdotes no meio do Jordão, Josué dá ordem ao povo. E todo o povo, não ficou ninguém, mas todo o povo atravessou o Jordão em pé enxuto e chegaram do outro lado na região de Gilgal. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite a nós? Aquilo que parece ser impossível na nossa vida, que além de estar difícil, está o dobro de difícil.
já não é fácil. Tá pior ainda, tá fora do controle. Foge-se da ótica humana. O segredo é esse: se a presença de Deus for na tua frente e estiver na frente da tua vida, pode ficar tranquilo. Deus vai dar ordem, o Jordão vai parar, um caminho vai ser aberto e você chegará do outro lado e vai cantar o hino da vitória e vai saber que somente o Senhor é Deus. Nesta semana pode estar impossível para a tua vida, mas Deus está dando uma ordem. O Jordão está sendo paralisado, a presença de Deus está na frente da tua vida, as coisas vão acontecer, você vai atravessar, você vai chegar, Deus irá mudar o quadro da nação brasileira, da cidade de Porto Feliz, da cidade de Tu, porque Deus é Deus, se a presença dele está na frente, pode ter certeza, você irá atravessar. E o que eu acho interessante, que quando eles atravessam do outro lado, eles vão fazer a primeira Páscoa, comemorar a primeira Páscoa no solo da terra de Canaã. E quando eles vão festejar esta primeira Páscoa, Deus havia dito a eles que eles herdariam uma terra sem ter plantado. Sem nunca ter plantado, eles iriam colher das novidades. E quando eles chegaram na terra de Canaã, sem eles precisar plantar e colher, eles já chegaram na terra de Canaã no tempo da seara, no tempo da ceifa, no momento da colheita. Sem eles precisar plantar, eles já chegaram e comeram da novidade da terra. E quando eles tiveram essa provisão, a Bíblia diz que o maná, ali ele se cessa. Sabe o que Deus está dizendo? Nesta fase que está se vivendo, fica tranquilo, você irá passar o Jordão. E quando atravessar o Jordão, descansa teu coração. Situações que muitas das vezes você nem semeou. Mas espera aí, eu não semeei, eu não fiz nada. Mas você confiou em Deus, você obedeceu, você foi servo, você foi temente. Deus irá preparar uma provisão para a tua vida neste momento de crise. Aquilo que você nem esperava, nem imaginava, Deus já tem preparado para aqueles que nele esperam. Deus já tem preparado. E quando você chegar e esta provisão acontecer, o maná ele cessa. Mas a promessa de Canaã, ela é contínua para a tua vida, sem se esforçar, a uma vitória de Deus chegando para a tua vida. E eles comemoram esta primeira Páscoa nesta terra de Canaã, que ela tem o seu significado, a palavra Páscoa, Pessa, no hebraico, que significa passagem, passar por cima. Quando eles estavam dentro da terra do Egito e a última praga haveria de passar, Deus ele dá uma ordem a todo o hebreu, manda Moisés e Arão instruir todo o povo para que todos naquele dia viessem pegar um animal, um cordeiro ou uma cabra, de acordo com a sua família e a quantidade. Se fosse muito grande tinha que ser 2, se fosse pequena era 1. E ao matar o cordeiro, eles retirariam o sangue, comiam e depois queimavam, e ervas amargas, e o pão sem o fermento. Naquele momento, a questão do pão, eles eram feitos na época com um fermento, porém, o fermento assim ele acelerava e fazia com que o pão ele ficasse um pão artificial. E Deus ele não queria um pão artificial, então ele separa-se um pão totalmente sem o fermento, pão asmo, ali totalmente sem o fermento que os egípcios assim usavam.
E nesta fase, neste momento, quando Deus ele dá essa ordem, ele fala que o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, para que quando à meia-noite o espírito da morte passasse em toda a terra do Egito, aonde tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, então o espírito da morte ele fazia peça, ele passava por cima da casa. E por isso teve o seu nome de Páscoa, que significa passagem, passar por cima. Então, quando a morte ela passa no Egito e quando ela vê o sangue do cordeiro nos umbrais, na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, a morte passou por cima e não atingiu ninguém do povo hebreu. E por isso que teve o seu nome de Páscoa, que foi esta grande libertação do povo de Israel da terra do Egito. Então a morte estava naquela noite, mas aonde estava o sangue do cordeiro, Deus deu o livramento. E quando nós olhamos a cruz, o cordeiro pascual, Cristo Jesus, nós vemos a morte assombrando toda a humanidade pelo pecado do homem, mas Cristo como o cordeiro pascual, como o verdadeiro cordeiro, ele se entrega na cruz, ele morre por mim e por sua vida. E feito isso, ele perdoa todos os nossos pecados. Toda a cédula de acusação ele crava na cruz e ele anula toda acusação contrária contra a nossa vida. Aonde a morte afrontava o povo de Deus, o adversário após a cruz, ele vê o sangue do Cordeiro Pascual, o sangue de Cristo estampado sobre a vida do cristão, sobre a vida do crente, aonde a morte não tem o poder. A morte pode matar o teu físico, mas a tua alma, a nossa alma nós herdaremos a vida eterna, no qual o nosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele se faz presente no nosso meio. Neste domingo de Páscoa, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele está conosco e se faz presente em nossa vida. Por isso, siga este conselho que Deus deu a Josué. Anima-te. Tenha bom ânimo. Eu estou contigo por onde quer que tu andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Medita no livro desta lei, na palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, porque prudentemente Deus irá te conduzir e então você irá prosperar para a glória de Deus. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a todos os servos e servas de Deus, todos os amados irmãos da nossa AD Estação, do nosso campo, todos os nossos amigos do Facebook. Fique com esta palavra. Deus tem uma vitória para a tua vida. O Jordão está difícil, mas a presença de Deus vai na frente. E a presença de Deus vai na frente. O Jordão vai fazer um muro. E você vai passar. E vai entrar em Canaã com os pés enxutos. E vai colher aquilo que você nem semeou. Aquilo que você nem imaginava. Dinheiro que estava travado, você nem esperava. Você nem esperava. Quantas situações que praticamente para você estava perdida. Deus irá incomodar, grande e pequeno, mas o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.